Bom, então vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse último conteúdo, né, que a gente estudou aí dentro da patologia nesse semestre, que é a neoplasia, tá? Então a neoplasia, quando a gente pega o significado do nome, né, neo significa novo, né, plasia seria a divisão ali do tecido, então a gente tem a formação de um novo tecido, tá? Então neoplasia é a mesma coisa que a formação de um novo tecido. E dentro disso, né, a gente tem que a neoplasia, né, ela vai ser a formação de um tecido novo. Quando a gente estudou lá as adaptações celulares, né, a gente viu que tem vários tipos de adaptação. A neoplasia é a formação daquele tecido que está relacionado aos tumores, né, aos cânceres, tá? Então, esse tecido novo, né, ele vai formar os tumores, certo? Então, ele é um tecido completamente diferenciado. E aí, dentro disso, a gente tem que esses tumores, eles podem ser benignos, né, que são aqueles que vão ter um melhor prognóstico. E aí eu posso ter uns tumores, né, que são malignos, tá? Que são aqueles que vão ter metástase e eles vão ter pior prognóstico, beleza? De modo bem geral aí. Agora, o que, que causa essa formação desse novo tecido? Né? Esse novo tecido que a gente já falou, né, que é a formação do câncer, tá? A neoplasia é a mesma coisa que câncer, beleza? E aí a gente tem que o câncer, né, esse nome, só por questão de curiosidade, né, esse nome câncer, ele tem origem do caranguejo, né, porque o caranguejo ele é como se fosse, eu vou desenhar um caranguejo aqui, né? Então tem lá um caranguejo, ele tem as patinhas lá e tal, e aí ele tem, né, as presas dele, né, não sei o que. Então o caranguejo, ele consegue ter essas ramificaçõezinhas, tá? Não parece um caranguejo isso aqui, eu sei, mas ele consegue penetrar, né, ali em diferentes tecidos, né? Então, assim, faz uma referência ao câncer e tal, porque o câncer ele consegue penetrar em diferentes tecidos, tá? Então, só assim, de modo bem geral, né? Porque o caranguejo, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, né? Lembra que ele tem um monte de patas e tal, tá? Enfim. Eu acho que é isso, tá? Não estudo muito caranguejo não, mas só pra gente comparar, né? Então o câncer, ele tá relacionado aí, né? O nome câncer em si vem dessa origem aí do caranguejo, beleza? E a gente tem que a neoplasia, ela vai ter uma etiologia multifatorial, né? Então quando a gente pensa na neoplasia, ela tem uma etiologia multifatorial, certo? Então quando eu penso em uma doença com uma etiologia multifatorial, eu penso em uma doença que está relacionada com fatores intrínsecos, né? Que daí poderia dizer que entra a questão epigenética, e fatores extrínsecos, que daí seriam os hábitos de vida. Né? Então, fatores intrínsecos, a gente pode falar da epigenética, fatores hereditários, né, DNA, e extrínseco, mais relacionados ali aos nossos hábitos de vida, né, aos fatores que a gente se expõe, tá? Então, de modo geral, isso seria isso. Em relação à epidemiologia do câncer, né, uma coisa que a gente estuda muito quando a gente fala de neoplasia de câncer é a epidemiologia. Porque a epidemiologia ajuda a gente a entender um pouco mais, né, sobre esses fatores aqui, essa questão multifatorial. Né? Então, a gente tem que a epidemiologia está muito relacionada com a questão da geografia, né, e a cultura. Tá? Então, alguns tipos de cânceres são mais comuns em determinados países. Né? E por quê? Né? Se a gente for pensar, um câncer que está sendo muito comum, né, nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, aqui, a gente tem bastante, nem tanto, mas principalmente nos Estados Unidos, é o câncer, os cânceres no sistema digestório, né, intestino ali e tal. Por quê? Isso está relacionado com a alimentação, né, da população norte-americana, que tem uma grande quantidade de embutidos, alimentos ultraprocessados, né? Então a gente tem que essa questão geográfica é cultura, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de vida das pessoas também vão influenciar, né, nessa questão multifatorial aqui, que a gente relaciona mais com aqueles fatores extrínsecos, né? E até mesmo a questão genética, né? Os genes também, beleza? Uh, e aí, né, de modo geral, a gente tem que ir o câncer, né? Como eu falei, ele pode ter um melhor ou pior prognóstico, tá? Agora, como é que eu vou saber se um câncer ele é benigno ou se ele é maligno? Né? Lá no início da patologia a gente estudou. Né? Então, para mim descobrir se um câncer ele é maligno ou benigno, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exames. Né? Esses exames servem para mim ter um diagnóstico desse câncer, beleza? E aí, quando a gente pensa em um câncer, né, os principais exames que a gente vai fazer são exames histológicos. Por quê? Porque eu vou ter alteração celular.
tá? Então tem exames histológicos e também exames relacionados ao mapeamento genético ali, né, enfim. Mas os principais são os exames histológicos. E aí, a partir disso, né, a partir desse diagnóstico, eu vou fazer um tratamento, tá? E uma das coisas que a gente tem nesse tratamento do câncer, né, eu tenho um diagnóstico e eu tenho um tratamento. Geralmente, ele é um tratamento, pode ser feito de forma cirúrgica, né, ou através de quimioterapia, radioterapia, mas sempre é um tratamento debilitante, né, para o paciente. Então, muitas vezes, durante esse tratamento, né, o paciente vai ficar muito debilitado, né, e aí entraria, né, a fisioterapia. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente vai fazer o quê? A gente vai ajudar esse paciente, né, que tem câncer aí de diversas formas, beleza? Então, isso aqui é um resumão, é um geralzão, só para a gente entender um pouquinho mais dessa neoplasia. Então, o que é a etiologia, né, a epidemiologia, a questão dos tumores, o diagnóstico, tá? Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre as bases moleculares do câncer, tá? Então, quando a gente fala em bases moleculares, né, eu quero entender o que acontece na parte genética que leva ao câncer, né, aqueles fatores epigenéticos, tá? Então, basicamente, né, a gente sempre vai ter, né, o câncer relacionado a uma mutação, uma lesão genética, tá? E aí, essa lesão, ela pode ser, né, por diversos fatores. Então, eu posso ter fator intrínseco, né? Deixa eu apagar isso aqui. Posso ter um fator intrínseco, né, o meu DNA ali, fator hereditário, né, aquilo que eu herdei da minha mãe, do meu pai, né? Eu posso ter fator extrínseco, gerando essa lesão aí no DNA, certo? E aí essa lesão genética, né, como a gente já falou, ela está relacionada com a questão da epigenética, que é o que? É uma mutação. Então a epigenética é uma mutação, que está relacionado à hereditariedade, fatores hereditários, né? Então, por exemplo, se a minha mãe, se a minha família tem histórico de câncer, eu posso ter um gene lá que está relacionado com câncer, tá? Então, vou fazer aqui. Então, imagina que eu tenho lá meu DNA, né? E aí aqui eu tenho o quê? Vários filamentos duplos ali. E aí eu posso ter que um desses filamentos, ele sofreu uma mutação. E essa mutação pode ser hereditária, eu posso vir com essa mutação, ou pode ser causada por algum fator de exposição que eu tenha tido, beleza? Isso aqui está relacionado com o quê? Com esses fatores da epigenética, tá? Então, podem ser fatores hereditários ou até mesmo estilo de vida da pessoa. E aí, essas alterações epigenéticas, né, a curto prazo elas vão ser letais, porém ao longo prazo a gente vai ter o desenvolvimento desses cânceres, tá? Mas de modo geral, o que é importante aqui, né? Esse aqui eu coloquei só para introduzir. Essa lesão genética, ela vai levar a uma mutação, ela vai causar uma mutação, que foi aquilo que eu ilustrei ali em cima, tá? Então tem uma mutação, vou colocar até de vermelho, né, para ficar igual. Então tem uma mutação nos meus genes, certo? Essa mutação ela pode ocorrer em diferentes genes, tá? Então, quais são os principais genes que estão envolvidos com o câncer? Tá? Então, a gente tem 3 tipos de genes que vão estar relacionados com esse câncer, tá? Então, eu tenho 3 tipos de genes. E o que esses genes vão fazer? Eles vão estimular as células, né, que a gente chama de células progenitoras. Então, eu tenho células progenitoras. São aquelas células, né, que vão fazer o quê? Elas vão formar a massa tumoral, né? E elas vão se replicar para formar o câncer, beleza? Então, imagina que essas células progenitoras, elas vão formar o quê? Elas vão formar a massa, tumor, né? Ou seja, elas vão se replicar e formar o tumor, tá? E elas têm uma alta capacidade de replicação, beleza? A gente já vai entender isso aqui, tá? Então, são células progenitoras, são aquelas células que vão dar origem a novas células, né? Então, tem uma célula aqui, ela vai se multiplicando, né? Ela tem uma boa capacidade de replicação, né? E aí ela vai gerando novas células, né? E se eu tenho uma mutação em uma dessas células aqui, se essa célula está mutada, né? Vamos supor que eu tenho uma mutação nessa célula aqui, e aí o que ela vai fazer? Ela vai ser a progenitora de outras células com mutações. Então, todas as células que forem geradas a partir dessa aqui, elas vão vir com uma mutação, beleza? E aí os genes, né, que geralmente, né, vão sofrer mutações, são os genes que a gente chama de proto-oncogenes
A gente tem três classes de genes principais, né, que estão relacionados ao câncer. Os proto-oncogenes, né, que são genes que basicamente eles vão aumentar a síntese de proteínas, né, nas células e vão estimular a replicação celular, tá? Então, no caso de um câncer, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a ativação desses proto-oncogenes que vão aumentar a síntese proteica, né? E aí aumenta a replicação celular, beleza? Eu vou fazer um esqueminha já para a gente entender isso, mas primeiro vamos falar sobre os conceitos, tá? E qual que é cada um desses genes. Eu posso ser também os genes que eu chamo de genes supressores tumorais. Como o próprio nome deles já indica, né? Supressores tumorais, eles vão suprimir, né? Eles vão tentar eliminar o tumor. Tá? Então esses genes aqui, no caso de um câncer, né, eu vou ter esses genes desativados. Tá? Então, quando esses genes eles são desativados, eu tenho o quê? Um aumento dessa replicação celular que leva ao câncer, crescimento do tumor, beleza? Vou colocar aqui um crescimento do tumor. E eu tenho também um outro tipo, né, um terceiro tipo aí de gene, que são os genes que a gente chama de genes reguladores da apoptose. Né? Então, a gente tem os genes que regulam a apoptose. Apoptose que a gente já estudou, né? Tem vídeo aí nessa playlist sobre apoptose, que é aquela morte programada das células, né? Então ela acontece pelas vias mitocondrial e a via do receptor da morte, né? Mas basicamente esses genes que regulam a apoptose, quando eles são desativados, é a mesma coisa. Quando eles são desativados, a gente vai ter novamente, né, um aumento, né, dessa replicação, desse crescimento, né, ali dessas células cancerígenas, né? Então a gente tem um aumento crescimento do tumor. Por quê? Né? A gente vai entender um pouquinho melhor esses mecanismos. Eu vou fazer um esqueminha para ficar mais fácil, tá? Mas basicamente o que a gente precisa entender primeiro? Esses genes aqui, eles têm papéis fisiológicos, certo? Eles são fisiológicos. Então a gente tem a expressão desses genes no nosso corpo naturalmente, tá? E aí eles vão regular o crescimento das nossas células, eles regulam a proliferação das nossas células. Então, os proto-oncogenes, né, eles fazem a síntese de novas células, né? Os supressores tumorais e os genes reguladores da apoptose, eles vão inibir aquela síntese para que ela não seja exagerada, tá? Porém, quando eu tenho um excesso de genes, quando eu tenho aqui uma expressão aumentada, vou colocar aqui uma expressão aumentada desses genes, aí eu vou ter um quadro que já entra em um quadro patológico, beleza? Então eu vou entrar em quadro patológico, porque eu tenho muitos desses genes, ou então eu posso ter ativação de mais de um e a inibição de outros. E aí eu vou ter um desequilíbrio, né? Então a gente pensa nesses genes aqui como se fosse uma balancinha, tá? Então de um lado eu tenho os proto-oncogenes, opa, vou colocar aqui. Então do lado eu tenho os proto-oncogenes, e daí do outro eu tenho os supressores e os reguladores da apoptose, certo? Então eles estão em equilíbrio. E aí eu não tenho câncer. Agora, se eu tenho um desequilíbrio, aí dá ruim, tá? É o que eu vou tentar mostrar aqui. Então vamos lá, para a gente tentar ilustrar isso, né? Então imagina que eu tenho aqui a minha célula progenitora, tá? Então eu tenho aqui a minha célula progenitora. E essa célula, ela sofreu uma mutação. Então eu tenho uma mutação atingindo essa célula. E ela adquiriu uma mutação. Imagina que isso aqui é a mutação. Essa célula vai começar a se reproduzir. Quem estimula a reprodução dessa célula, né, são os proto-oncogenes. Então eu tenho os proto-oncogenes, né, que são genes que estão lá dentro dessa célula, tá? Os proto-oncogenes, eles estão, no caso dessa mutação aqui, eles estão hiperativos, então tem um aumento da atividade dos proto-oncogenes. E o que vai acontecer? Essa célula vai começar a aumentar a sua replicação. Então ela vai começar a se replicar. E lembra que essa célula, ela é uma célula que sofreu mutação. Então eu vou ter novas células que sofreram mutação se replicando, beleza? Então, seria isso. Aí eu tenho também, né, quando o meu corpo ele tem mecanismos para frear,
esse desenvolvimento do câncer, né? E aí entrariam as outras duas vias, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, os genes supressores tumorais, tá? Então imagine que eu vou desenhar aqui. Então, imagine que lá dentro da minha célula eu tenho esse gene aqui, que eu vou chamar de gene supressor tumoral. Tenho genes supressores tumorais. O que eles vão fazer? Lá dentro da célula, né, eles vão fazer o quê? Eles vão frear essa replicação. Então, eles vão frear essa replicação para que ela não aconteça, beleza? E eu tenho também os genes que regulam a apoptose, tá? Deixa eu colocar essa célula, colocar esse desenho mais para baixo. Eu tenho os genes que regulam a apoptose. Então, vou colocar aqui do ladinho. Então, eu tenho genes reguladores, vou colocar só reguladores da apoptose. Esses reguladores da apoptose, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar lá nessa célula, né? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação de um corpo apoptótico com essa mutação que vai ser fagocitada, né? E a gente tem a formação de um fagócito ali que vai fagocitar esse corpo apoptótico e aí aquela mutação ela vai ser retirada. E aí quando essa célula se replica, ela vai se replicar sem a mutação, beleza? Agora, se eu tenho a inibição desses reguladores de apoptose, né, isso é o que eles fazem fisiologicamente. Se eu tenho a inibição deles, o que vai acontecer? Eles não vão atuar sobre essa célula, e aí eu vou ter o quê? A replicação dessa mutação, beleza? Então, quais são os mecanismos do câncer? Né? Então, quando eu penso no câncer, para que eu tenha desenvolvimento do meu tumor, um aumento de proto-oncogenes, a expressão de proto-oncogenes, certo? E uma diminuição dos supressores tumorais, também a diminuição dos reguladores da apoptose, beleza? E aí, os principais genes envolvidos com isso, né, só em questão de nomenclatura, entre os proto-oncogenes, né, o principal deles é um que a gente chama de CARRAS, né, não sei se é assim que escreve, mas eu acho que é alguma coisa assim, é CARRAS, se eu não me engano, tá? Eu acho que é assim, meio CARAS, vou escrever CARRAS. Então, se eu não me engano, é esse o nome, tá? Então, proto-oncogene. Um gene expressor tumoral muito conhecido é o BRCA1, né, que o Hobbes traz aí. Outro regulador de apoptose muito conhecido também, né, é o P53, tá? Então, o P53, qual que é a função dele? Esse P53, fisiologicamente, ele vai ativar uma proteína, que a gente chama de proteína P53, e essa proteína P53, ela vai induzir a via mitocondrial da apoptose. Né? E para que serve a apoptose, como a gente já falou? Para eliminar aquelas mutações. Então a célula é como se ela identificasse aquela mutação, e aí o que ela faz? Ela encapsula, né? Ela faz um corpo apoptótico, coloca aquela mutação lá no corpo apoptótico e expulsa aquela mutação da célula. E aí a célula se mantém saudável, então é a morte programada, é a fragmentação. Mas aí nesse caso aqui, como eu tenho uma diminuição desses reguladores da apoptose, eu não vou ter a apoptose acontecendo e eu vou ter o crescimento dessas células com mutações, beleza? Então, de modo geral, seria isso. E aí, falando sobre as diferenças, né, a gente falou que basicamente tem dois tipos de tumores, né? Então, a gente tem tumores, como a gente pensou na neoplasia, a gente tem a neoplasia benigna e maligna, tá? Só que, em relação às duas, né, a gente tem 4 fatores que vão diferenciar uma neoplasia benigna, tá? Vou colocar aqui uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna. Tá? Então, a gente vai fazer como se fosse uma listinha aqui, a gente vai elencando, tá? Então, quais são os 4 fatores que determinam, né, se uma neoplasia, se esse crescimento celular ele é maligno ou ele é benigno? Primeiro, a questão da diferenciação, tá? Então, diferenciação é um termo que confunde muito, tá? Porque a diferenciação está relacionada com a semelhança entre as células, tá? Então, as células benignas, elas são altamente diferenciadas. Elas têm uma alta diferenciação. Bom, então essas células neoplásicas, né, as células benignas, elas são altamente diferenciadas, elas têm uma alta diferenciação, que significa que elas são muito semelhantes, tá? Então, o que é essa diferenciação aqui? Lembra da replicação lá? Então, eu tenho uma célula, né,
essa célula, né, que tem uma mutação ali, ela não vai ser tão diferente da célula original, né? Então ela vai ser bem parecida. Eu quase não percebo que eu tenho uma célula mutada, tá? A maligna vai ser o contrário, então ela tem uma baixa diferenciação. Ou então ela é indiferente, tá? Ela é indiferenciada. O que significa dizer que uma célula é indiferenciada? Significa dizer que ela é diferente. Então eu tenho a célula original, né? E aí eu tenho durante a replicação essa célula aqui, ela começa a ficar toda zoada, e aí só vai piorando, tá? Então é isso que acontece com a célula maligna. Isso é a diferenciação, tá? Então diferenciação é igual a semelhança. A célula benigna, ela é semelhante, então ela tem uma alta diferenciação. A maligna, ela é completamente diferente, então ela é indiferenciada, ou ela tem uma pequena diferenciação ali, uma diferenciação muito baixa, beleza? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Outra coisa que a gente tem, de diferença entre as células benignas e as malignas, é a velocidade de crescimento, tá? E aí a gente tem que as células benignas, né? Elas têm um crescimento lento, tá? Então elas têm um crescimento lento, certo? Enquanto as células malignas, elas têm um crescimento muito rápido. Elas têm um crescimento acelerado. Por conta de alguns fatores, né? Então, o primeiro fator que a gente pode citar para esse crescimento rápido dessas células malignas, né, esse crescimento acelerado, é a questão hormonal, né? Então, geralmente, os cânceres, né, eles gostam de se alojar nessas células malignas em glândulas, né, ali, glândulas exócrinas, né, endócrinas, né, na verdade, glândulas endócrinas que produzem hormônios. Porque os hormônios, né, eles vão sinalizar, né, vão fornecer um ambiente propício, né, vão proporcionar condições para o crescimento dessas células, então eles vão aumentar o crescimento celular. Então a gente tem hormônios como, por exemplo, a testosterona, é um hormônio extremamente anabólico, a insulina, né, lembra, insulina like growth factor, né, o IGF-1, né, o GH. Então, o IGF-1, né, que é o GH, que vira o GH que vira o IGF-1 quando passa pelo fígado, né, a insulina também é um hormônio extremamente anabólico, né, então esses hormônios, eles dão nutrientes, né, eles vão proporcionar sinalização, não nutrientes, mas eles vão proporcionar sinalização para o crescimento celular, beleza? E a gente também tem a questão da angiogênese, né, que é um segundo mecanismo. Então, essas células tumorais, né, essas células malignas, elas vão liberar angiogênese. Elas vão liberar mediadores, né, na verdade não são mediadores, são fatores de crescimento, tá? Então a gente tem que a célula, ela libera fator de crescimento. Esse fator de crescimento é chamado de VEGF, tá? É o VGF, tá? E a gente tem vários tipos, tem o VGF-1, né? Se não me engano, tem outros também. Basicamente, esses fatores de crescimento, eles vão estimular, né? Eles vão aumentar a formação de novos vasos, beleza? Isso aqui é importante. E aí eu tenho o processo de angiogênese. Então, imagina assim, eu tenho um tecido, né? Eu tenho essas células aqui diferentes, né? Eu tenho a formação de um monte de vasos sanguíneos, né? Um monte de vasos sendo formados ao redor dessas células, tá? Isso não é legal. Outra coisa que a gente tem, então, isso em relação ao crescimento. Outra coisa que a gente tem, outra diferença que a gente tem, né? Aqui eu citei duas, né? Volume de crescimento, velocidade, perdão, de crescimento. Tem a questão da invasão local, né? Seria um terceiro fator. Invasão local. Então a gente tem que as células benignas, né? Elas formam massas, tá? Então a gente tem um crescimento que a gente chama de crescimento coeso. Então elas vão crescer, elas crescem coesas. E aí elas vão formar as massas tumorais, beleza? Massa tumoral. Então, para a gente exemplificar, né? Imagina que aqui eu tenho um tecido, né? Então eu tenho essas células aqui. E aí eu tenho uma mutação nessas células e eu começo a ter a replicação e a formação de um tumor que é benigno, né? Esse tumor benigno, eu vou ter essas células parecidas ali, né? E essas células, elas vão ser encapsuladas. Então, eu tenho que essas células, elas são encapsuladas, elas são revestidas por tecido fibroso,
Então, elas são encapsuladas por um tecido fibroso. E quando essas células estão encapsuladas, elas não vão para outros lugares, tá? Então isso impede que ele faça metástase, que é o que a gente vai ver no próximo tópico ali que é importante, tá? Já em relação a essas células malignas, né? Elas vão invadir, elas têm uma alta capacidade de invadir outros tecidos. Então lembra que a gente falou lá do caranguejo, né? Por que é o caranguejo? É porque essa célula, ela começa aqui, depois ela vai se ramificando, vai se reproduzindo lá, depois ela vai se ramificando, se reproduz lá, né? E a hora que você vai ver, você já tem um tecido, uma área gigante, né, dentro daquele tecido que está sofrendo ali com essa formação de tumores, tá? E a última característica, né, dessas células neoplásicas é a questão da metaplasia, né? Que é aí a gente pode dizer o mais importante, né, quando a gente pensa no câncer. Então, a metaplasia não, metástase, né? Então, a metástase, o que seria essa metástase? A metástase nada mais é do que a célula sair do seu local de origem e ela penetrar outros tecidos, né? Então, as células benignas, elas fazem pouca metástase, tá? Então, elas têm pouca metástase. Por que elas têm pouca metástase? Porque elas são encapsuladas, né? Já as células malignas não. Então, as células malignas, elas têm uma alta taxa de metástase. Então, elas têm uma alta taxa de metástase. E a metástase é o deslocamento. Então, a célula sai do local que ela se originou e ela vai para outros, né? Como que ela faz isso? Através dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem três mecanismos de metástase, tá? Então, a metástase ela vai ocorrer através dos vasos linfáticos, certo? Ela vai ocorrer através dos vasos sanguíneos. E ela também pode ocorrer nas cavidades, né? Quando esse tumor chega em cavidades, como por exemplo a cavidade peritoneal, né? Que é no nosso abdômen. Beleza? Peritoneal, articular, também é muito comum, né? Então imagina assim, eu tenho lá um crescimento dessas células, né? Então eu tenho o meu tecido, aí eu começo a ter um crescimento, né? Uma proliferação de células completamente desordenadas, né? Células malignas, certo? Que são completamente diferentes daquelas células que eu já tinha no tecido. Então começa a ter esse crescimento desordenado. E o que acontece? Ao redor dos tecidos, né? Lembra que essas células elas começam a liberar o quê? O VEGF, né? Então começa a ter fator de crescimento. Então começa a ter o quê? Aumento das minhas capilarizações aqui. Eu começo a ter mais capilares sanguíneos, né? E o sistema circulatório ele é um sistema fechado, né? Então esses capilares, o que vai acontecer? Essas células começam a penetrar, elas conseguem chegar a esses capilares, né? E aí elas vão para outros tecidos, beleza? Então elas vão para outros tecidos em outras partes do corpo, né? Então imagina que aqui tinha um sangue, eu tinha um câncer lá no meu fígado, no meu intestino, né? Que são os locais que acontece mais metástase. Então a metástase ela vai acontecer principalmente em locais como o intestino, né? Como a mama, por exemplo, é muito comum, né? Quando chega nos ossos, ela vai acontecer também. Por quê? Porque o intestino, se a gente for pensar, principalmente no intestino, né? Câncer de intestino, pâncreas, fígado, né? A gente tem muitos vasos, a gente tem muitos vasos sanguíneos e linfáticos também. E aí fica fácil para essas células saírem, né? Aqui, se eu for pensar, eu também tenho o quê? Os vasos linfáticos, né? Então, através desses vasos linfáticos, o que vai acontecer? Essas células elas vão para outros tecidos, elas vão fazer metástases. Então, elas saem do local de origem e aí elas vão para outros tecidos. Isso aqui é o que a gente chama de metástase, beleza? E aí, quanto mais metástase eu tenho, pior é o meu prognóstico, né? Porque esse câncer, imagina que eu tenho aqui, vamos fazer um esqueminha, tá? Então, eu tenho uma pessoa aqui, fulano Joãozinho, né? Teve um câncer ali. E aí o Joãozinho, né, ele tinha um câncer aqui no fígado dele, tá? Então, aqui o fígado do Joãozinho, ele teve câncer, né? Teve um câncer no fígado. E aí no fígado a gente tem uma vascularização, a gente tem vasos linfáticos, né? E o que aconteceu? Esse câncer do fígado, através dos vasos, né? Ele poderia ter ido para qualquer parte do corpo. Então, vamos imaginar que ele veio aqui para os ossos, por exemplo, né? Então, através dos vasos linfáticos ali e tal, ele veio para os ossos, né? Para o fêmur dele e tal,
os ossos. Aí ele teve um câncer nos ossos, né? Os ossos também possuem vascularização. E aí esse câncer pode ir para outros lugares, né? Então esse câncer do fígado, ele foi pro intestino, né? Tava ali pertinho. Então ele veio pro intestino, né? E aí o intestino ele é gigante, aí eu tenho esse câncer no intestino. Aí pode ir para outro lugar, pode ir para cima, pode ir para baixo, né? Isso aqui é metástase, ele sai de um local e vai para o outro, né? E quanto mais metástase, quanto mais locais tiver, pior vai ser o prognóstico. Então, quanto maior a metástase, pior é o prognóstico. Beleza? Então, quando o câncer ele atinge um estágio de metástase, é muito difícil de a gente tratar, beleza? Porque o prognóstico dele vai ser muito ruim. E aí, para a gente fechar, quais são as principais características clínicas, né, de um paciente que tem câncer, né? Quando a gente fala de características clínicas, são sinais e sintomas que esse paciente vai refletir. Então, sinais e sintomas. E a gente tem que esses pacientes com câncer, né, os sinais e sintomas vão variar muito, a depender do local, né, e do grau também, né, na questão do estágio desse câncer. Então, se é um câncer em estágio inicial, às vezes ele nem vai ter sintomas, né? Esse é um dos perigos do câncer. Geralmente, estágio inicial, alguns eles em alguns, né, os pacientes não vão ter grandes sintomas, né, nem sinais. E aí, quando tem estágios mais avançados, começa a ter sinal, mas aí já é tarde, eu já não consigo tratar, né? Então, esses sinais e sintomas, eles vão depender muito do local, tá? Então, depende do local afetado, do estágio também, né? A fase desse câncer. Então a gente tem que, por exemplo, em relação à fase, né? Na fase terminal do câncer, um sinal, né, uma característica dos pacientes é a questão da caquexia, tá? Vou escrever até de vermelho. Eu dei uma gaguejada aqui. O que é caquexia? Caquexia é uma grande perda que o paciente tem. O paciente fica bem magro, né? Então ele tem uma grande perda corporal, uma grande queda ali no peso corporal. Tá? E por que essa caquexia ocorre? Na fase terminal a gente tem um aumento, né, do TNF-alfa, que é um fator, né, que vai estimular ali. Ele faz várias coisas, né, o TNF-alfa é o fator de necrose tumoral, então ele se liga ali e inicia a via da apoptose, mas ele também, lá no nosso hipotálamo, né, ele se liga lá no nosso hipotálamo, lá na regiãozinha do cérebro, lembra do hipotálamo? Aquela bolinha lá, agora está aqui, né? Ele vai lá no nosso hipotálamo, e lá no hipotálamo ele vai estimular os neurônios anoréxicos, anorexígenos, né, que a gente chama acho que é assim mesmo, anorexígenos. E esses neurônios anorexígenos, eles vão fazer que a gente tenha o que? Uma anorexia, né? A anorexia é uma falta de apetite, então a gente vai ter uma diminuição do apetite. Então, uma das coisas que faz com que esses pacientes fiquem caquéticos, né, tenham essa caquexia, fiquem bem magros, é o aumento de TNF-alfa, tá? Lá no sistema nervoso central, no hipotálamo, ele ativa esses neurônios anorexígenos e aí a gente tem uma diminuição do apetite. Outra coisa que está relacionada com a caquexia, né, é o crescimento dos tumores, né? O crescimento das células tumorais, tá? Então essas células tumorais, para elas crescerem, elas precisam de nutrientes, né? E isso aumenta o nosso metabolismo, tá? Então, para a célula tumoral se reproduzir e crescer, ela precisa de glicogênio, ela precisa de glicose, né? Ela precisa de ATP. E aí o ATP vai vir de onde? Da alimentação. Se a pessoa já não está comendo, né? Então se eu já tenho um quadro que é uma diminuição do apetite, de onde vai vir isso, né? Do meu corpo mesmo. Então vai retirar ali, o corpo vai retirar do músculo, vai retirar da gordura, né? Até mesmo do osso. Chega um estágio, né, que a pessoa começa a ter até mesmo uma desmineralização óssea, né? Uma perda óssea, para que ocorra esse metabolismo celular ali, beleza? Junto com isso, uma outra coisa que a gente também tem, que a gente destacou bastante, é a síndrome paraneoplásica, tá? Então, a síndrome paraneoplásica. O que é uma síndrome paraneoplásica? A síndrome, né, é um conjunto de alterações que levam a alguma patologia. Mas tem esse nome de síndrome por quê? Porque é uma coisa que a gente não sabe a causa. Quando eu sei a causa, a patologia e tal, eu chamo de doença. Quando eu não sei o porquê que ocorre, eu chamo de síndrome, tá? Então, essa síndrome paraneoplásica, ela é um conjunto de sinais inespecíficos, né? Então, ela é formada por vários sinais e sintomas
que são inespecíficos. Beleza? E, geralmente, né, essa síndrome paraneoplásica está relacionada com a disseminação da metástase. Beleza? Então, por exemplo, né, o paciente ele pode ter um câncer, e, por conta disso, ele vai ter, por exemplo, uma dificuldade digestória. Tá? Então, um exemplo aqui que a gente viu é a questão da dificuldade digestória. Então, esse câncer, né, ele está causando alguma alteração no meu sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então, pode ser causado por uma alteração no meu sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? E se eu tenho uma alteração no sistema nervoso autônomo parasimpático, eu vou ter uma diminuição, por exemplo, da acetilcolina lá no meu, né, da liberação de neurotransmissores, da acetilcolina lá no das minhas células, no intestino. Eu vou ter uma diminuição da liberação de ácido clorídrico. E aí eu vou ter uma diminuição desse processamento da digestão, né? Porque o ácido é importante na digestão. Outra coisa que a gente também viu é a questão dos ossos, né? Então, em alguns casos a gente tem, né? Quando o câncer ele chega nos ossos, né? A gente tem o câncer chegando lá nos ossos, a gente tem uma alteração hormonal, na verdade, né? A gente tem uma alteração em diversos hormônios, né? Um deles é o paratormônio. Então, quando a gente tem essa alteração no paratormônio, o que vai acontecer? Lá nos nossos ossos, a gente vai ter um aumento da atividade dos osteoclastos, né? E a gente vai ter uma diminuição da densidade mineral óssea, né? Então, lembra do paratormônio? A gente tem um balanço densidade óssea. A gente tem um balanço entre a calcitonina e o paratormônio, certo? O paratormônio, ele faz o quê? Ele retira cálcio lá do nosso osso e manda para a corrente sanguínea, né? E a calcitonina faz o contrário, tira da corrente sanguínea e manda para o osso. Então, se eu tenho uma disfunção, uma alteração hormonal, né? Geralmente essa síndrome paraneoplásica está relacionada com disfunções hormonais. Então, se eu tenho uma disfunção hormonal, eu posso ter diversas coisas acontecendo no meu corpo que não estão relacionadas exatamente com aquele câncer ali que eu tenho, né? Como, por exemplo, isso que a gente falou aqui. Então, aumenta a desregulação hormonal do paratormônio, né? Faz com que a gente tenha um aumento da atividade dos osteoclastos, diminui a densidade mineral óssea, né? Isso também vai contribuir para os quadros de artrose, né? Artrose, artralgia, né? Então, alguns pacientes com câncer, eles têm muita artralgia, né? Então, dores articulares, tá? Por conta desse mecanismo que a gente acabou de falar. Beleza? Então, de modo geral, seria isso, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre as características clínicas, né, do câncer. A gente falou sobre a diferença, né, entre o câncer benigno e maligno. Então, lembra sempre a questão da diferenciação. Crescimento lento contra o crescimento rápido, né? No caso do câncer benigno, ele vai crescer e ele vai formar uma massa tumoral, porque essas células são encapsuladas. Já no crescimento maligno, né, ele tem uma alta capacidade de invadir outros tecidos, né, que eu coloquei aqui, alta capacidade de invadir outros tecidos. A gente tem pouca metástase no câncer benigno, né, justamente por essa questão de ele ser encapsulado, essas células estarem encapsuladas e não invadirem os tecidos. E a gente tem muita metástase nos cânceres malignos, né, por conta de 3 fatores aqui, essas 3 vias, e a metástase vai acontecer principalmente no intestino ali, em tecidos altamente vascularizados e com alta quantidade de vasos linfáticos. E aí, quanto mais metástase, pior o meu prognóstico. E aí, com base nisso, né, a gente tem que a gente vai ter o câncer causando alterações morfológicas e gerando sinais e sintomas, que são esses que a gente viu por último, beleza? Então, de modo geral, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo. Valeu!